pergunta é por que o número de mulheres presas é bem menor do que o de homens? Você citou o Durkheim e disse que o criminoso tem menos vínculo com a sociedade. Então, eu queria que você explicasse melhor as ideias. Socialização, contexto social e estrutura socioeconômica, além da ideia de mulher ser menos vigiada e investigada pela justiça criminal. Então, aí tem duas questões. Tem uma questão que a sociologia e a criminologia nunca deram conta de responder, e acho que eu também não dou conta, que é por que as mulheres, em geral, cometem menos crimes, né? Ou seja, essa é uma questão clássica. E aí tem toda a teoria criminológica, quando a gente pensa principalmente a produção criminológica do século XX, ela é muito voltada na questão de por que é que os homens se tornam criminosos. E aí vem todas essas explicações relacionadas à ligação que os homens têm com instituições sociais clássicas, como escola, família, a influência dos grupos de amigos, né? Então são teorias que vão estar colocando muito a questão dos laços sociais ou da força desses laços sociais como uma explicação para tanto o comportamento que a gente chama de conformista, ou seja, o comportamento de respeito às regras, como para o comportamento desviante. Então, é porque eu tenho um grupo que desrespeita as regras e que vai me socializar nesse desrespeito, que vai me explicar um pouco como que isso funciona, ou porque eu tenho toda uma narrativa de por que eu não devo respeitar as regras, é que eu vou me envolver no crime. Essa é uma tradição importante, é uma tradição que vai florescer muito no século passado. Agora, mesmo quando a gente pega essas teorias, alguns criminólogos, inclusive, vão chegar ao ponto de dizer, olha, não é importante entender por que as mulheres praticam crimes, porque elas não praticam, ponto final. E sempre vai aparecer a questão da diferença de socialização, e a diferença de socialização como algo muito marcante, no sentido de que aos homens se ensina a questionar as regras e a quebrar as regras, e as mulheres se ensina a respeitar as regras e conformar a sua vida de acordo com as regras pré-existentes. Nos últimos anos, especialmente no século XXI, a gente tem uma série de teorias que são teorias da criminologia feminista e que vão estar desconstruindo um pouco essas ideias, né? E aí o que essas teorias vão estar dizendo é que não é que as mulheres não desrespeitam as regras, é que esse desrespeito, ele muitas vezes não é visto pelo poder público. E aí a gente tem toda essa questão do desvio que é registrado, do crime que é registrado e do crime que não é registrado. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente olha para as taxas de criminalidade, ou seja, para o que de fato é registrado e tem a mulher como autora, as taxas são muito menores do que no caso dos homens, né? Então, o que se tem hoje, em termos de produção desse campo, é uma produção que combina um pouco essas duas perspectivas, ou seja, as mulheres, elas têm um reforço maior do ponto de vista de respeito às regras, elas têm menos pares criminosos, no sentido de que elas têm mais pares que vão dizer para elas que elas têm que respeitar as regras, que elas têm que casar, que elas têm que ter filhos, que elas têm que agir tal como se espera que elas venham a agir em sociedade, e ao mesmo tempo aí, quando elas desrespeitam e tem pares que vão dizer, não, vamos desrespeitar as regras, vamos cometer X, Y, Z crimes, elas são menos vistas pela polícia e pela justiça como criminosas. E ainda que elas sejam vistas como criminosas, tem também uma menor reprovação da sua conduta, porque é sempre a ideia de que como a mulher naturalmente não tende ao crime, se ela quebrou uma regra, se ela violou uma lei, é porque algum homem disse para ela que ela deveria fazer isso, ou algum homem a incentivou a fazer isso. Então tem também toda essa visão de como, por parte do sistema de justiça criminal, que acaba vendo a mulher de uma forma um pouco diferente. A própria diretora que você entrevistou disse, né, que a bebida, a droga, a prostituição, a influência de companheiros estimula a criminalidade feminina. Exatamente. Isso em 2003. Agora, né? Agora, hoje, em 2019, 2020, o que a gente assiste é uma enorme quantidade de mulheres que são presas, sobretudo nas visitas às prisões, né? Então, toda a narrativa das revistas vexatórias, porque essas mulheres levam drogas para seus companheiros, né? Uma enorme vigilância delas, isso acaba virando uma profecia que se autocumpre. Ou mulheres que são presas em suas próprias casas, e nas suas casas, obviamente,
tem algum tipo de droga, e aí sempre vai vir aquela narrativa. A gente prendeu essa mulher porque a gente prendeu o companheiro dela mês passado e a gente sabia que ela ia ocupar o lugar dele no crime. Então, de novo, é uma profecia que se autocumpre porque você tem um excesso de vigilância sobre essas mulheres que têm ligações com homens que têm trajetórias de cometimento de crime. E aí, de novo, se antes era o alcoolismo, a prostituição, hoje é o homem que força a mulher a entrar no tráfico de drogas ou a levar a droga para ele, porque é uma forma de garantir a sua sobrevivência. Então, é uma narrativa que continua ao longo desses 20 anos, tem algumas diferenças, tem algumas mudanças, uma ênfase cada vez maior no tráfico de drogas, mas ela permanece. Não, sim, pois é, no quantitativo que você estabeleceu nessa pesquisa, né, estava lá que 55% foram presas por tráfico, 29% contra o patrimônio. Aí eu entrei no site do DEPEN e essa estatística permanece praticamente a mesma, mas quase metade continua no tráfico, né? Aí eu pergunto, por que o tráfico é o crime mais praticado, né? E uma coisa que eu senti falta nessa pesquisa, que eu até entrei em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança, é para perguntar a quantidade de droga apreendida com cada presa. Então, essa é uma pesquisa que a gente está fazendo, eu vou conseguir te responder daqui a alguns meses, mas a gente está olhando os processos penais. Essa não sei o que a secretaria te respondeu, mas é muito difícil eles terem essa informação organizada. Então, se você conseguir, por favor, conte para a gente, que a gente está coletando informação nos processos para conseguir responder exatamente essa pergunta. Eu acho que o que tem de problema nessa narrativa, né? Que é a narrativa que a gente chama do amor bandido. Ela nega muito o poder de agência da mulher. Então, é como se a mulher não pudesse escolher ter uma carreira desviante. E ela não pudesse escolher, dentro desse mercado de opções, e aí a gente está falando de mulheres majoritariamente pobres, pretas, que moram em áreas de periferia, porque é esse o perfil de mulheres que estavam presas em 2003 e estavam presas agora também em 2017, 2018, quando a gente fez de novo essa mesma pesquisa agora na Estevão Pinto, né? O que aparece muito nos dois casos é uma escolha da mulher do tipo, olha, da mesma forma que eu posso fazer faxina, da mesma forma que eu posso limpar uma casa e ganhar R$150, eu também posso vender drogas. E muito de como que a venda de drogas ajudava a conciliar um pouco as funções que são funções eminentemente femininas ainda, que é o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, é a ideia de que é uma atividade que é muito mais flexível, e algo que aparecia muito em 2003, mas já não aparece tanto em 2019, é a ideia de que a mulher escolhia entrar nessa dinâmica ou nesse mercado, por poder conciliar com outras atividades lícitas. Então, a mulher que vai fazer a faxina numa casa, mas ao mesmo tempo deixa a droga numa outra, ou revende para um fulano, ou para um beltrano, junto com essas atividades lícitas. Mas a ideia de que em 2003 ela não seria pega. E isso já não aparece tanto nas entrevistas de 2017 e 2018. Né? Isso aparecia com muito mais força quando eu fiz a minha dissertação e não aparece tanto agora nessa pesquisa que eu coordenei recentemente. Então, respondendo a sua pergunta, é um crime. Se a gente for pensar, é um crime que não tem violência, então muitas vezes essas mulheres não precisam andar armadas, elas não precisam usar de violência contra essas outras pessoas, muitas vezes elas se encarregam de entregar essa mercadoria ou de distribuir essa mercadoria, então é algo que é relativamente tranquilo. Caso seja necessário, você tenha uma proteção masculina, você pode acionar a proteção masculina, mas você não precisa se expor tanto, o que é muito mais difícil no caso do roubo, ou mesmo no caso do furto, em que você precisa se expor muito mais. E então essas são as maiores narrativas que a gente vê, a facilidade de conciliar essa atividade ilícita com uma atividade ilícita e a não necessidade de uso de armas ou de uso da violência para que esse crime possa acontecer. Próxima pergunta. Você citou, depois você fez um breve retrospecto histórico, você citou a Workhouse na Inglaterra, cujo objetivo era valorizar a liberdade, essa frase muito legal, impor esquecimento sobre os presos,
conter mendicância e criminalidade, controle social e fornecer mão de obra para o nascente capitalismo. Aí eu pergunto, qual é a função da cadeia hoje? Olha, simplesmente tirar o indivíduo de circulação, tirar ele dos olhos públicos, né? Fazer com que ele não seja mais visto na sociedade, é isso. Tanto é que, se a gente for observar ao longo do tempo, você tem um enorme crescimento da população prisional, e esse crescimento não acompanha o crescimento da quantidade de vagas, e isso faz com que as condições de vida dentro das prisões sejam eminentemente insalubres. E eu diria que é simplesmente cada vez menos prisões com possibilidade de trabalho, cada vez menos prisões com possibilidade de qualquer tipo de política propriamente dita voltada para essa reinserção ou uma reinserção voltada para o mercado de trabalho. Não, certo. Pergunta a seguinte, queria que você explicasse melhor a ideia da mortificação do eu social e a criação do eu institucional. Nossa! Bom, não, na verdade essa é uma das críticas hoje que se faz à perspectiva do Goffman, né? Que o Goffman vai chamar as instituições totais como empresas modificadoras de indivíduos. Então, é a ideia de que você vai... E as APACs têm muito esse lema, né? Eu acho interessantíssimo como que nada nessa vida se cria, tudo se adapta. Porque as APACs, que são essas prisões religiosas, sobretudo em Minas Gerais, elas têm esse lema de vamos matar o criminoso e fazer nascer o homem. E é exatamente essa a ideia. De que você vai submeter esse indivíduo a um processo de socialização tão profundo e tão dramático que progressivamente ele vai perdendo todas as suas características originais, ou todos os seus valores, ou todas as suas dimensões relacionadas a forma como ele se apresenta em sociedade, ou a forma como ele vê a sociedade, a forma como ele interage, e vai absorver esse novo sujeito a partir desse processo de socialização. E esse novo sujeito vai ser um sujeito muito mais voltado para a obediência de regras, para a reprodução de determinados comportamentos, e é esse o indivíduo institucional, né? Mas é interessante pensar como que a APAC mantém esse lema. Porque hoje em dia, com toda a discussão de como que as prisões não são instituições totais, no sentido de que esses indivíduos não estão totalmente isolados da sociedade, em como as prisões são instituições porosas, em que você tem uma enorme movimentação, seja de presos que entram e saem da prisão, mas seja também em razão dos agentes penitenciários que entram e saem, dos visitantes que entram e saem, ou seja, dessa enorme circulação de indivíduos, é ilusório você achar que vai matar esse eu anterior à privação de liberdade. E é ilusório você acreditar que você vai fazer emergir um novo indivíduo por um processo de socialização que não acontece, né? Ou seja, as prisões, sobretudo as prisões brasileiras, elas são locais de extrema violência. Então, ainda que venha a emergir algo, vai ser algo extremamente violento em razão da forma como essas prisões operam na nossa sociedade. Sim. Aí, adiante na sua pesquisa, você disse assim, né, em vez de aplicar as leis e ensinar o respeito a ela, há abuso de poder, seriam violações físicas e psicológicas por meio dos corpos das guardas. Adestramento através da humilhação foi visto por você na pesquisa de campo. Eu queria que você explicasse melhor essa ideia de adestramento, considerando que os instrumentos do trabalho das guardas eram, como você apontou, caneta, rádio e isqueiro. Então, na realidade, é toda a história lá do processo que alguns autores vão dizer de como que a socialização ela vai se dar muito a partir da premiação de comportamentos desejados e da sanção de comportamentos indesejados, né? E aí, para alguns, o que acontece na prisão não é um processo de socialização, é um processo quase de adestramento. Por que é adestramento? É algo de você pensar do sentido de ação e reação, porque o processo de socialização, ele pressupõe que você vai internalizar determinados valores, que você vai refletir sobre eles, e que aí você vai transformando a forma como você vai percebendo determinadas regras,
seguras, a partir de interações que funcionam, interações que te levam a situações embaraçosas, né? Num adestramento que você tem quase um rato numa gaiola. Então você vai premiar o ratinho toda vez que ele fizer o que você deseja, e você vai dar lá o choquezinho toda vez que o ratinho não fizer o que você deseja. Então, por que aqui é um processo de adestramento? Por que alguns entendem como adestramento? Porque não significa que essas mulheres vão agir da maneira como elas estão sendo treinadas dentro da prisão, fora delas. O que elas estão fazendo é agir tal como se espera dentro da prisão para que elas consigam determinados benefícios de pena, sobretudo para que elas não sejam punidas, né? Ou seja, para que elas consigam cumprir essa pena sem maiores transtornos, sem maiores problemas. Então, é um adestramento no sentido, eu vou fazer exatamente o que essas guardas esperam, ainda que eu não acredite nisso, ainda que eu não veja utilidade nesse tipo de comportamento, e ainda que o meu fim maior seja simplesmente evitar lá o choquezinho do ratinho. Sim, quase que uma laranja mecânica. Exatamente. É uma ótima analogia, eu diria. Teve uma das guardas que você entrevistou que disse o seguinte: eu queria ficar presa aqui, que mais parece um colégio interno. Qual é a opinião sua sobre essa frase? Olha, não sei se hoje talvez a gente não escutasse esse tipo de frase, mas existe uma disputa muito grande, e isso é uma constante nas pesquisas sobre prisão, sobre o que os presos recebem, o que os funcionários recebem do ponto de vista de apoio do sistema. Então, é a ideia de que aquele indivíduo que está preso, ele precisa sofrer. E se ele precisa sofrer, não cabe ao Estado dar para eles condições dignas. E essas condições dignas vão desde alimentação, tratamento médico, acesso à escola, né? Em alguns casos, a possibilidade de você fazer um curso online, coisas desse tipo. Então, a ideia é de que se o preso está tendo isso, ele está tendo um benefício. E se o preso tem esse benefício, os agentes também têm. Então, hoje, o que é que aparece muito? Uma disputa muito grande em termos de, sobretudo, atendimento psicológico. Então, na pesquisa de 2017 e 2018, o que a gente escutou muito foi: as presas têm todo um atendimento psicológico, todo um atendimento da assistência social, e nós, guardas, não temos isso, né? Ou seja, é como se houvesse uma disputa, como se esses bens fossem muito escassos e eles não pudessem ser simultaneamente providos para ambos. Então, já que eu preciso escolher quem deve ser beneficiado com esse tipo de ação, esse tipo de política, há sempre essa ênfase por parte dos agentes penitenciários, que eles deveriam ser os escolhidos e não os presos, porque, afinal de contas, os presos estão ali para pagar a sua pena, eles foram indivíduos que cometeram crimes e precisam sofrer pelos crimes que eles cometeram. Não, muito bem. Adiante, eu queria perguntar, no final da sua dissertação, você coloca um termo que eu achei interessante, você fala o terceiro lado do muro. Como é que acabar com isso? Olha, não sei. Não sei se existe essa possibilidade, sabe? Eu acho que a gente sempre vê essa ideia de quem está dentro, quem está fora, mas tem também toda essa circulação e esse meio que está sempre um pouco embolado, né? E eu acho que, de fato, especialmente quando a gente pensa o caso das mulheres, várias mulheres foram presas com pequenas quantidades que poderiam muito bem, pequenas quantidades de drogas que poderiam muito bem serem quantidades consideradas como usuários e não estarem ali presas, né? Mas a nossa legislação não permite esse tipo de coisa. Certo. Não é que a nossa legislação não permita, na verdade a nossa legislação ela é muito ampla, né? Ela coloca que cabe ao juiz considerar se é uso ou é tráfico, a depender das condições sociais desses indivíduos. E as condições sociais dessas mulheres são as piores possíveis, e isso, esse background, todo esse perfil dessas mulheres faz com que elas sejam muito mais consideradas como traficantes do que usuárias. A contagem do número de funcionários. Você apontou que havia 84 guardas. E, de acordo com a ONU, era um guarda para cada 7 presos. Aí eu fiz a continha, então deveria haver 16. Ele também apontou que havia 2 advogados, 2 criminólogos, 4 assistentes sociais e 6 psicólogas. No total, havia mais funcionárias do que detentas.
Aí, como deveria ser essa estrutura dos funcionários que trabalham na prisão? Então, na verdade, assim, esse é sempre um tema polêmico, porque se a gente faz uma contabilidade simples, divide a quantidade de presos pela quantidade de funcionários, a gente vai sempre chegar numa razão que é uma razão extremamente favorável aos governos, digamos assim. O grande problema é que esses agentes eles não estão lá o tempo inteiro. Então, você tem que dividir o número de agentes por 4, o número de funcionários por 4, né? Por quê? Porque eles só trabalham 8 horas. Então, é esse número dividido por 4 que eles trabalham de 6 a 8 horas. É esse número dividido por 4 que vai te permitir saber o número de funcionários dentro de uma unidade prisional. E aí você tem que separar também o setor técnico, porque o setor técnico não vai todo dia, o setor técnico ele tem um horário, um regime de trabalho que é totalmente diferente. A grande questão, e todos os tratados internacionais vão destacar muito essa razão entre número de funcionários e número de presos, é que se você tem um quantitativo muito pequeno de funcionários para o número de presos, há uma grande chance de ocorrer de 2 eventos. O primeiro evento é você trancar todos os presos. E aí você não circula com os presos dentro da unidade, não se circula com os presos dentro da unidade, não se permite banho de sol, não se permite direitos mínimos, porque a ideia de que eles vão sempre estar em maioria em relação aos agentes, e com isso é muito fácil ele fazer um agente de refém, é muito fácil esse grupo tomar a prisão. Então esse é um dos problemas que se quer evitar quando se focaliza essa proporção. E o segundo problema, que aparece muito em pesquisas atuais com agentes penitenciários, é a possibilidade de uso da força. Então, esse agente ele sempre vai ser um agente mais tendente à rispidez, mais tendente ao uso da violência, nessa ideia de que violência impõe medo. Então, se eu colocar medo nos presos, eles vão me respeitar, e ainda que eles estejam um número maior, eles jamais vão tentar me tomar como refém ou tomar a prisão. E esse também é um dos argumentos para que os agentes, hoje, policiais penais, andem armados, mesmo dentro da prisão, que é a ideia de que se eles têm arma de fogo, eles estariam em uma condição de superioridade em relação ao restante dos presos. Então, essa proporção ela é bem importante, se a gente pensa em um sistema penitenciário que visa garantir direitos e que visa, em última instância, não enjaular os detentos, mas em permitir que eles tenham diversas atividades, que eles possam circular para a unidade, seja para ir para a escola, seja para ir trabalhar, seja para receber algum tipo de auxílio do advogado, ou ir a uma consulta com a psicóloga, e assim sucessivamente. Não, tá certo. Em 2003, a Estevão Pinto era a única prisão feminina em Minas Gerais, mas, segundo a sua pesquisa, abrigava apenas 46% da população carcerária. Eu pergunto, quantas prisões femininas há no nosso estado? E como é a realidade no país? Então, na região metropolitana de Belo Horizonte, que é onde se concentra, porque hoje é difícil dizer prisões femininas propriamente dita, a RMBH ainda tem, ela vai ter a PIEP, ela vai ter a Jason Albergaria, que hoje é uma prisão exclusivamente feminina, ela vai ter um pavilhão na unidade de Bicas e vai ter a prisão de Vespasiano, que é uma prisão para gestantes e puerpérias, né, ou pessoas que acabaram de se tornar mães. No restante do estado, o que a gente tem é uma ala dentro de uma prisão que é destinada à população feminina. E isso vai depender da demanda por encarceramento feminino nas diversas regiões do estado. E muitas vezes o que acontece é, como essas diversas regiões não têm um alojamento, uma ala destinada exclusivamente às mulheres, ou essa ala é muito pequena para a demanda que a região tem, essas mulheres acabam sendo transferidas para Belo Horizonte, ou para a região metropolitana de Belo Horizonte. E isso tem implicações do ponto de vista do cumprimento de pena. Porque, como a gente sabe, o Estado ele não provém os bens básicos para esse detento. Então,
coisas como sabonete, alimentação, um segundo uniforme, diversas questões relacionadas à vivência dentro da prisão são providas pela família. Então, quando essa detenta é transferida, e isso acontece especialmente com as mulheres grávidas, que todas devem vir para Vespasiano, isso significa ficar distante da família, e ficar distante do acesso a esses bens. Então, isso torna a pena privativa de liberdade mais sofrida, mais difícil, porque você tem uma unidade que não vai prover esse tipo de bens materiais, né? Hoje, no país como um todo, a população prisional feminina, ela soma 5% do total da população geral, masculina. E a gente tem problemas que são muito sérios. Então, assim, tem o caso, que é um dos casos mais dramáticos, que foi de uma menina que ficou presa com vários detentos do sexo masculino em Belém, já há muitos anos, e a maioria dos estados hoje, o que eles têm às vezes, uma prisão feminina que se localiza na capital ou numa área mais central do estado, e alas dentro de prisões masculinas, mas a gente tem poucas unidades que são exclusivamente femininas. Sim. Em seguida, na sua pesquisa, você diz que há muita burocracia para se realizar as visitas íntimas e que essa burocracia estimula a realização de relações homoafetivas. E na sua pesquisa você taxou esse problema como dramático. Eu queria saber por que você usou esse adjetivo. Não, porque eu acho que... E aí tem uma outra questão, né? A privação da liberdade não é a privação da sexualidade. Então, o que acontece, sobretudo no caso das prisões femininas, é a ideia de que mulher não tem desejo, de que mulher não precisa exercer os seus desejos sexuais ou a sua liberdade sexual. Então, não é que as visitas íntimas não sejam burocráticas para os homens, elas também são várias as exigências. Mas para a mulher tem sempre uma exigência adicional, né? Ou sempre uma dificuldade adicional relacionada a você ter uma relação que seja quase uma relação de marido e mulher. Então, você conseguir... Isso aparecia muito na pesquisa de 2003, apareceu um pouco menos em 2017 e 2018. Mas em 2003 era um momento em que as visitas ainda estavam começando. Então, era muito comum que, por exemplo, se exigisse a certidão de casamento. Olha, casar é uma coisa cara. A gente está falando de uma população que é pobre, que dificilmente vai ter todo o dinheiro para realizar todas essas etapas. Então, o que é que poderia substituir essa certidão de casamento, né? Claro, e aí hoje o que aparece muito é a dificuldade em reconhecer as relações homoafetivas como relações que também merecem as visitas íntimas. Então, é uma grande ênfase em relações heteronormativas, no sentido de você tem que cumprir todos esses requisitos, tem que ser um parceiro do sexo masculino, tem que ser um parceiro fixo, tem que ser o pai dos seus filhos, você tem que estar com ele há não sei quanto tempo, e uma dificuldade muito grande em conseguir essa visita para pessoas do mesmo sexo. E eu acho que isso tem uma relação direta com a regulação da sexualidade. E uma das questões que é bem interessante de se pensar é que nessa unidade, que é a unidade materno-infantil em Vespasiano, as mulheres não têm direito à visita íntima. E não tem direito, entre outras explicações, porque as crianças não poderiam presenciar os atos sexuais das suas mães e os seus pais, e seja lá quem for. Mas isso poderia ser facilmente resolvido se você construísse 2 ou 3 suítes que pudessem ser utilizadas a partir de rodízio. Mas a ideia de que a mulher, e sobretudo a mulher grávida, aí que não precisa mesmo dar esse direito ao exercício da sexualidade para elas. Certo. Buscando algumas matérias publicadas na imprensa, um dos eventos que chamou a atenção da imprensa foi a realização de desfiles de moda. E na sua pesquisa você diz que algumas presas reclamaram da feiura do uniforme e da dificuldade de manter-se bonita dentro da cadeia. Então, qual é a importância desses desfiles que são realizados há pouco tempo? Olha, uma das questões que marca a socialização feminina, sobretudo a socialização feminina no Brasil, é a questão da beleza. A Miriam, acho que é Miriam Goldenberg, eu sempre me confundo com o sobrenome dela, que é uma antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que pesquisa velhice.
ela sempre vai destacar como que no Brasil você tem uma ênfase exagerada nessa história de que a mulher ela tem que estar bonita, ela tem que estar apresentável, que é isso que vai definir, inclusive, a credibilidade do seu papel social, a credibilidade da sua apresentação e representação na sociedade, né? E aí ela vai destacar como que as mulheres, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão redefinindo e reinterpretando essa dimensão, ou muitas vezes sofrendo com a ideia de que elas não são mais tão belas como eram antes, né? E isso aparece muito dentro das unidades penitenciárias femininas, porque se você tem toda essa cobrança pela beleza, se você é socializada dentro dessa lógica de que você precisa estar bonita e precisa se apresentar de uma forma bela o tempo inteiro, um uniforme que é padrão para ambos os sexos, como, tanto para homens quanto para mulheres, um uniforme que não permite nenhum tipo de customização, um uniforme que não deixa evidente as marcas do corpo, é uma forma de sofrimento, porque é negar a essa mulher tudo aquilo que ela aprendeu, todas aquelas ideias nas quais ela foi socializada. Então, tudo aquilo pelo qual ela se reconhece e ela se vê em sociedade. Então, é muito comum dentro das unidades prisionais, quando você está fazendo pesquisa, você descobrir todo um mercado de troca de serviços de beleza, né? E aí isso me lembra que agora na Covid, né, essa história da beleza ela é tão forte que salão de beleza foi considerado aí um serviço essencial, né? Para mostrar o quanto isso reverbera no cotidiano de mulheres que não estão encarceradas. E exatamente por isso, todas essas iniciativas, e não são só iniciativas de desfile de moda, mas também iniciativas que se propõem à congregação das mulheres e no qual elas possam se apresentar de cabelos feitos, maquiadas, com as unhas pintadas, isso é algo bastante importante porque reforça nelas todo esse sentimento do ser mulher e do que significa ser mulher na sociedade brasileira. Eu queria perguntar mais o seguinte: houve a materialização do ideal de justiça entre os sexos, que era uma ideia que embalou a sua pesquisa? O que mudou de 2003 para cá? Olha, o que mudou foi que a quantidade de mulheres presas cresceu exponencialmente, ela cresceu muito mais do que a quantidade de homens presos, né? Ou seja, enquanto a população prisional masculina ela cresceu por volta de 300%, a população prisional feminina cresceu quase 700% em 20 anos. Então você tem cada vez mais mulheres presas, você tem mais unidades prisionais, e você tem hoje as mulheres sendo encarceradas em condições tão mais degradantes do que os homens são encarcerados. Então, nessa perspectiva, você tem uma justiça, digamos, que é péssima para os dois casos, né? Ou seja, que é um sistema penitenciário que é altamente torturante, altamente desrespeitador dos direitos de ambos os sexos. Eu queria fazer uma pergunta sobre o trabalho. Você listou vários trabalhos que eram feitos, e o que mais me chamou a atenção foi a confecção de uniformes do projeto Esporte Solidário, que algumas detentas recebiam até R$1.000. E eu fiz a minha pequena pesquisa e naquela época o valor do salário mínimo era 240. Ou seja, R$1.000 naquela época era muito. E esse trabalho de costura era... E até algumas guardas falavam que recebiam até menos do que algumas presas. Esse trabalho era desempenhado por 24 das 115 que estavam presas naquele ano. Aí eu pergunto, você fala que a ausência das políticas públicas de emprego era um dos principais problemas da realidade carcerária. Como deveria ser essa formulação dessa política de emprego e renda, tanto para os presos quanto para os recém-libertados? Olha, esse é um problema que permanece até hoje. Eu diria que é um problema hoje muito mais dramático do que era naquela época. Naquela época, algumas empresas, inclusive, se aventuravam dentro das prisões, porque quando você contrata uma pessoa que está privada de liberdade, você pode pagar menos do que o salário mínimo, e você também não precisa pagar os encargos sociais. Então, é uma mão de obra que é muito mais barata. Mas o que a gente vê hoje no trabalho nas prisões como um todo é a ausência em boa parte delas, é a ausência de qualquer atividade laborativa. E aí várias vezes realmente uma grande exploração, no sentido de
o preso vai trabalhar muito mais do que as 8 horas diárias, ele vai acabar recebendo menos do que o salário mínimo, e uma atividade que está disponível para pouquíssima gente. Então, se a gente olha, por exemplo, no Brasil como um todo, você tem que 1/3 da população prisional, aproximadamente, tem postos de trabalho dentro da prisão. E aí é uma questão interessante de se pensar, porque você vai encarcerar esse indivíduo num espaço sem a menor condição de salubridade, de sobrevivência, porque ele vai num espaço onde cabe um preso, você tem pelo menos 2, no caso você tem em média 2, no caso brasileiro. Então é um indivíduo que já está numa situação de vulnerabilidade, sobretudo nesse período de Covid, quando a gente pensa em insalubridade das prisões, né? Ou seja, é um sujeito que está muito mais exposto a problemas de saúde como um todo. Esse indivíduo vai ficar na prisão por um tempo sem fazer absolutamente nada, porque não vai ter trabalho, não vai ter política educacional, e depois você espera que ele volte para a sociedade melhor do que ele entrou, sem nenhum tipo de acolhimento e sem nenhum tipo de transição, e sem nenhum tipo de conexão entre a prisão e o mercado de trabalho fora da sociedade. Mais ainda, com todos os estigmas relacionados a ter cumprido pena, a ter estado numa prisão, a ter passado por um processo criminal e a ter sido considerado um criminoso, né, entre muitas aspas. Então, eu acho que nesse ponto a gente está numa situação cada vez pior, cada vez mais periclitante. Então, se antes você tinha algumas iniciativas que, por mais passageiras que fossem, como foi o caso dessa empresa de uniformes, que ainda davam uma sobrevida para esses presos, né? Lhes permitindo, por exemplo, guardar algum dinheiro, preparar de alguma maneira o seu retorno, inclusive financeiro, porque muitas vezes esses presos são soltos sem nenhum tipo de dinheiro e sem nenhum tipo de perspectiva de reinserção. Então, a pessoa é solta e não tem um dinheiro, por exemplo, para pegar um ônibus para voltar para casa, né? Ou seja, é uma situação de fato dramática. E hoje, cada vez mais, essa é a realidade, esse é o padrão do sistema prisional. Não, foda. Então, para finalizar, uma pergunta sobre maternidade. Você apontou na sua pesquisa que a criança poderia ficar até os 5 anos com a mãe, mas quase nenhuma presa que era mãe exercia esse direito. Você apontou que naquele ano de 2003 a creche tinha 2 quartos. Né? Aí eu pergunto, como é que a distância da mãe prejudica as crianças? Como a rotina de visitar as mães impacta a vida das crianças e das famílias? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Esse foi bastante o foco da pesquisa de 2017 e 2018. O que acontece? No estado de Minas Gerais, a gente tem hoje essa unidade, que é uma unidade materno-infantil, que é o Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade, que fica em Vespasiano, e é onde permanecem as mulheres durante toda a sua gravidez e até a criança completar 1 ano. Então, quando a criança está perto de completar 1 ano, a partir do momento que a criança nasce, as assistentes sociais já começam todo um processo para que, quando a criança esteja perto de completar 1 ano, ela seja entregue a um familiar que foi recomendado pela mãe, ou alguém que possa ficar com essa criança, para que a presa possa voltar para a sua unidade de origem. Então, esse é o primeiro ponto, né? Isso mudou completamente no estado de Minas Gerais. Hoje não existe mais essa possibilidade da criança ficar com a mãe dentro de uma unidade que não seja esse centro de referência à gestante privada de liberdade. E o máximo é de 1 ano. E aí, no centro, as mulheres que estavam encarceradas, quando a gente fez a pesquisa, elas diziam que era um enorme sofrimento, porque você tem uma hipermaternidade, que é a mãe com a criança o tempo inteiro no período de 1 ano, algo que não acontece na nossa sociedade, porque a mãe vai voltar a trabalhar, vai deixar essa criança com alguém, então não vai viver tanto essa ligação, ou não vai viver essa maternidade dessa maneira tão intensa, digamos assim. E a partir do momento em que essa criança é separada da mãe, começa o segundo problema, que é o problema das visitas. Por quê? Porque essas mulheres são mulheres pobres. São mulheres pobres que eram responsáveis pelo sustento da casa. A partir do momento em que elas são privadas de liberdade, a casa fica sem esse sustento. Isso significa que a família precisa se reorganizar para garantir o sustento
inclusive da mulher que está dentro da prisão, porque ela precisa de todos esses itens, de todos esses bens que são indispensáveis à sua sobrevivência e vão ser trazidos pelas famílias durante as visitas. Como a família precisa dar conta de tudo isso, ainda precisa dar conta dessa criança que foi separada da mãe, é muito difícil que as famílias consigam vir com os filhos visitar as mães. Muito difícil mesmo. E aí, para crianças menores, você precisa ter uma visita que é muito específica, que precisa ser autorizada pelas assistentes sociais, não é, especialmente quando não tem uma pessoa que tem a guarda legal da criança para trazê-la até a mãe. E para aquelas outras pessoas, por exemplo, que a avó tem a guarda legal e pode trazer a mãe, é um gasto, porque significa você tem que pagar a passagem da mãe, você tem que pagar a passagem de quem vai trazer a criança, você tem que pagar a passagem, muitas vezes, da criança, se for uma criança que já paga a passagem, e você tem que ainda trazer os bens para essa mulher. Então, na pesquisa de 2017 e 2018, o que a gente viu é que, especialmente as crianças pequenas, né, ou seja, crianças de até 12 anos de idade, elas não visitam muito as suas mães, e essas mães também não são tão visitadas, porque isso significa, de fato, um peso financeiro sobre as famílias. Então, as mulheres, inclusive, preferem que as famílias usem esse dinheiro, que seria o dinheiro utilizado na visita, para o envio de mercadorias que vão garantir uma vida melhor para elas dentro das prisões, e muitas vezes vão permitir que elas troquem bens dentro das prisões. Por exemplo, as famílias podem enviar um pacote de cigarros, e esse pacote de cigarros pode se desdobrar em trocas por serviços de cabeleireiro, manicure, coisas que são sabonetes, condicionadores, shampoos, papel higiênico, escova de dente, e assim vamos, coisas que são essenciais para essa mulher dentro da prisão. Então, é um vínculo que é mantido como? É um vínculo que é mantido por meio de cartas, por meio de ligação, por meio, muitas vezes, desse contato que é viabilizado pela assistência social, mas é um vínculo que ele é muito mais distante do que, muito mais à distância do que um vínculo físico, no sentido de que essas crianças, de fato, vêm visitar as suas mães todos os finais de semana.